Opa, boa noite. Estou aguardando o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acena aí se estiverem me ouvindo direitinho. Pronto, tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Todo mundo ouvindo bem. Opa, Elânio, boa Boa noite, meu noite, meu amigo. amigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo Tudo bem? beleza? Beleza. Consegue me ouvir bem aí? Tá ótimo. Maravilha. A, ga- Pronto. E a deixando o galera. pessoal entrar aos poucos, Isso né? aí. Enquanto isso, a gente vai fazendo a apresentação. Pode começar, Elânio. Apresente aí suas Paz. qualidades aí. Vamos lá, né? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Elânio Costa. Eu sou professor da PIP Treinamentos, né, na área de indiretos e um pouco de diretos também. Eu sou sócio de uma empresa de consultoria tributária, a Tract Assessoria em Tributos. Tenho aí aproximadamente 8, 9 anos de experiência só na área tributária e também com algumas atuações na área contábil. E é isso, eu queria agradecer ao convite da Tex Prático, e aí agradecer meu amigo Pedro aí também, que está junto comigo nesse momento, pela oportunidade de a gente estar junto aí nesse momento aí pelas próximas 40 minutos, uma hora, não sei quanto tempo vai durar, porque é muita coisa, mas então Verdade. agradecer aí pela oportunidade e se colocar à disposição aí depois, mesmo depois da live, quem quiser discutir algum assunto, algum tema específico, se colocar à disposição, deixar aí os canais abertos. Beleza pura, né? Vamos junto. Então, pessoal, como o Elânio já se apresentou, né? Meu nome é Pedro, eu sou consultor tributário hoje da Tax Prático. Nós atuamos, né, com diferentes tipos de tributos, tanto indiretos quanto diretos, ok? Atualmente estou no segmento, né, da criação, né, dos materiais de PIS e COFINS, e hoje a gente vai discutir um pouco com o Elânio a repercussão da Instrução Normativa 1911 de 2019. Então, essa instrução normativa que veio para consolidar, né, várias leis, né, várias instruções normativas que já haviam sido publicadas. Correto? O meu amigo Elane. Corretíssimo. Uma pequena instrução normativa de 700 artigos, né? Isso mesmo. Uma, Então, assim, uma pequena. como o Elane já adiantou, pessoal, não tem como a gente discutir tudo hoje. Né? A gente tem 35 minutos, 40 minutos, né, na nossa live. A gente vai tentar aqui sempre interagir com vocês, ok? Mas são 766 artigos. Então, é muito assunto. Então, dependendo, né, que do resultado e tudo, vocês vão deixando um joinha lá na Tax Prático e vão pedindo, né, uma live, né, volume 2 para a gente abordar os assuntos que a gente não conseguir, né, falar hoje. IN 1911, volume 2. É isso aí. É isso aí, meu nobre. Rapaz, Então, como o Pedro Alan, falou, pessoal, é uma IN muito extensa, não por acaso vem sendo considerada como o novo regulamento do PIS e COFINS. Você tem dentro dessa IN várias INs que existiam anteriormente, não só a 404, não só a 287, que eram as principais, mas você tem uma série de INs lá dentro que ela veio para compilar, veio para consolidar todas essas INs e trazer uma ferramenta mais consolidada, uma base mais consolidada para o contador, para o tributarista que trabalha com PIS e COFINS. Acho que é um dos principais tópicos dessa IN, é uma das principais mudanças que ela traz, e acho enfim, eu acho que o Pedro também nessa linha vai concordar comigo que um dos grandes marcos dessa IN é o fato de que ela conseguiu trazer o PIS e a COFINS juntos, porque até então isso. você tinha uma IN para o PIS e uma IN para a COFINS. Então, o fato de ela trazer a IN numa só, o PIS e a COFINS juntos,
já traz um grande marco até para a questão de mostrar o quão consolidada essa IN veio e tão compilada ela veio. Não sei se Pedro concorda, se tem algum ponto aí que em relação a isso, o que ele acha, o sentimento dele nesse sentido. Então, concordo. E mais precisamente, né, foram 56, se eu não me engano, 56 instituições normativas que foram revogadas. Isso Né? aí. A repercussão da IN foi gigantesca. Então, assim, hoje a gente vai discutir alguns pontos. A gente escreveu aqui alguns tópicos para a gente poder abordar. O Elane vai poder abordar, ele coloca em prática, até na forma operacional com as empresas que ele trabalha. Então, ele vai trazer essa visão também operacional, né, de como está hoje, né, como está sendo essa repercussão dentro, né, das próprias empresas. Ok? Sim. Então, vocês estão com problema de travar, pessoal? Quem tiver com problema, dá uma olhada. Ok? Então, vão acenando aí. Então, vamos lá, Elânio. Então, assim, o primeiro tópico de hoje. A IN, ela traz lá no seu artigo, se não me engano, no artigo 172, ela traz sobre um novo conceito de insumo. Então, assim, dentro dessa repercussão, desse novo conceito de insumo, o que você acha? Qual será o nicho para as empresas hoje? Né? Qual será o ganho de oportunidade? Porque, assim, no meu ponto de vista, foi extremamente favorável, porque fez Com valer certeza. ali o parecer normativo 5 de 2018, ok? Mas Perfeito. aí, na sua Perfeito. opinião, vamos lá discutir um pouco sobre essa nova questão. Pedro, é importantíssimo esse tópico. Acho que não tinha como a gente começar com outro tópico que não fosse esse. É uma das mudanças mais importantes que essa IN trouxe. Ela veio baseada no parecer normativo número 5 de 2018. Ela veio baseada no voto do Marco Aurélio Greco lá no STJ. E aí trouxe uma mudança fundamental para as companhias no seguinte sentido. Antes, só contextualizando um pouco para quem está aí assistindo a gente, antes, o PIS e COFINS, a nível de insumo, só considerava como creditável aquele gasto, aquele custo que fosse diretamente embutido nos produtos que eram produzidos pelas empresas ou nos serviços que eram prestados por elas. E deveriam fazer parte desse produto, deveriam fazer parte desse serviço. No entanto, é de ciência de todos nós que existem custos que as empresas, sobretudo fabricantes, sobretudo prestadoras de serviço, têm, que não estão diretamente dentro do produto, que não fazem parte da composição do produto, mas que sem aquele custo, sem aquele gasto, a empresa simplesmente não consegue produzir, a empresa simplesmente não consegue prestar o seu serviço com excelência, ou às vezes nem consegue prestar aquele serviço. E esses custos, pelo entendimento anterior que você tinha na IN 404, e pelo entendimento, inclusive, da própria Receita Federal do Brasil, em algumas soluções de consulta pré-parecer normativo número 5 de 2018, pré-decisão do Marco Aurélio Greco no STJ, constam exatamente disso, de gastos que não poderiam ser creditados pelo simples fato de não estarem presentes no produto final comercializado ou no serviço final prestado às companhias. E aí, com a decisão do Marco Aurélio, isso foi mudado drasticamente. Ele trouxe uma outra visão que já vinha sendo discutida bastante em outros votos, que era de o seguinte, que inclusive no voto dele ele chamou de forma muito feliz, na minha opinião, de teste de subtração. Então, como você vai saber se aquilo é um insumo? Você vai olhar para aquele gasto e você vai imaginar a tua produção, a tua prestação de serviço sem aquele gasto. Ela acontece? Ela perde qualidade? Existe algum normativo, alguma lei que você passa a desobedecer por falta daquele gasto? E aí você entra em alguns exemplos, por exemplo, o uso do EPI. Se uma empresa que tem a obrigatoriedade do uso do EPI nos seus funcionários, se ela tirar aquele EPI da produção, ela passa a infringir uma lei.
uma lei de segurança do trabalho. Então, como que eu posso dizer que o EPI não é um custo, não é um insumo da minha produção, se ele é estritamente necessário? Como que eu vou dizer que eu não tenho crédito de PIS e COFINS sobre aquele material de EPI, se a própria legislação diz que eu só posso produzir com ele? Então, é um exemplo entre muitos, e aí tem um outro exemplo muito claro, recente, de uma decisão judicial milionária, e é caso público, a gente pode até citar aqui, a Visa, administradora de cartão de crédito, ganhou uma decisão favorável de crédito de PIS e COFINS sobre publicidade e propaganda. Haja visto que sem a publicidade e propaganda, ela não conseguiria ter a aplicabilidade, enfim, a penetrabilidade que ela tem no mercado de administradores de cartão de crédito. Então, é uma virada de chave importantíssima para as empresas, para a definição do que é insumo, e aí quando você mexe no insumo, você mexe nos créditos, e aí quando você mexe nos créditos, mexe diretamente no bolso do empresário, mexe diretamente no resultado das empresas. Então, assim, foi um grande marco para as empresas, foi um grande marco para os tributaristas, e tem um monte de gente aí levantando crédito nos últimos 5 anos a perder de vista com relação a insumos aí, por conta dessa decisão, que de uma forma muito feliz, na minha opinião, foi seguida pela Receita Federal em parecer normativo, e agora foi seguida de vez pela Receita Federal numa instituição normativa que veio para consolidar o PIS e COFINS, né? Isso aí. Então, assim, como o Alan já, né, definiu tudo de maneira, de uma forma muito clara, mas é aquela questão da essencialidade do produto. Então, se eu tenho um produto ou se eu tenho um serviço, pessoal, e dentro desse produto e serviço eu tenho uma infinidade de gastos que correlaciona com a excelência do meu produto, né? Desde que ele não perca qualidade, eu tenho direito a me creditar. E anteriormente não era dessa forma. Quando colocou no começo, anteriormente não era assim. Então é mais uma oportunidade para os empresários e para nós, profissionais da contabilidade, consultores, de ter mais uma ferramenta de trabalho. Porque é aí que a gente vai poder levantar esses créditos, como ela já colocou, e ali o bolso do empresário está no jogo. Então, essa questão da essencialidade é extremamente importante na questão, né, desses novos créditos, né, dessa nova definição de insumo. Né? Elânio, o caso da Ricardo Elétrico, há um tempo atrás, né, foi muito divulgado na mídia. Também correlacionado com a questão da publicidade e propaganda. Então, foi seguindo essa mesma linha, correto? Correto. E até eu queria trazer essa questão da Ricardo Eletro, muito, muito bem lembrado por ti, Pedro. Te agradeço aí pelo exemplo crucial, até para a gente responder rapidamente aqui, para a gente também não desfocar da discussão, a pergunta da Deleite 92 em relação ao caso de também valer para o comércio. É uma discussão muito, muito, muito profunda, porque veja que a instrução normativa e o parecer normativo, a instrução normativa 1911 e o parecer normativo número 5 de 2018, ambos trazem uma restrição ao conceito de insumo para os prestadores de serviço e para as fabricantes de produtos. Assim como a gente já tinha essa restrição na IN 404, assim como a gente ainda tem hoje na 10833 de 2003, na 10637 de 2002, que são as leis que ainda estão vigentes de PIS e COFINS, é restrito para prestadora de serviço e para fabricante. No entanto, o nosso arcabouço jurídico brasileiro, ele traz essa possibilidade de o que está na IN, e aí é importante um outro ponto importantíssimo para a gente deixar aqui na nossa live. A instrução normativa, ela não é uma lei, juridicamente falando. Tá? Ela não é fonte de lei, ela não gera uma legalidade em essência. No entanto, como ela foi produzida pela Receita Federal do Brasil, que é o órgão responsável por fiscalizar, por autuar, enfim, por gerar esse compliance, essa obrigatoriedade de compliance das empresas, é
uma forma de a Receita Federal passar para os contribuintes, apesar de não ser uma lei, o entendimento dela em relação ao que é a lei e, consequentemente, a forma que ela vai autuar, a forma que ela vai atuar nas fiscalizações. Então, assim, é uma linha muito tênue dizer que uma instituição normativa não é uma força de lei, de fato não é, juridicamente não é, porque não foi aprovada em Senado, não foi aprovada no Congresso Nacional, então não é uma lei. No entanto, é o entendimento do órgão fiscal. Então, se você não segui-la, você está correndo um risco muito grande de, em uma fiscalização, ser autuado. O que aconteceu com a Ricardo Eletro é exatamente esse ponto. Ela, através do arcabouço jurídico, entrou com a ação própria dela para reconhecer os gastos como insumo, salvo engano, de publicidade e propaganda. Isso. Então, e ela teve ganho de causa. O nosso poder jurídico brasileiro tem essas possibilidades. Então, por mais que a questão normativa restrinja o uso apenas para produção e prestação de serviço, existe a possibilidade de as empresas que quiserem entrar com essa ação questionarem a nível de comércio, né, que é quem não está englobado nesse arcabouço, questionarem quanto à essencialidade daquele gasto para eles. E aí, como não dizer que aquilo é um insumo, se aquilo é realmente essencial à minha atividade? Só pelo fato de eu ser comercial, eu não tenho insumos? É um ponto discutível. Mas, novamente, não está previsto na IN, precisa ser uma discussão a nível judicial, e aí, enfim, assim como a Ricardo Eletro fez recentemente e ganhou com certa tranquilidade lá nos tribunais. Então, assim, é um caso que precisa ser discutido ponto a ponto, empresa a empresa, que é uma outra parte do voto do Marco Aurélio muito importante, que é a questão da subjetividade. Não é porque o gasto é um gasto próprio, ou seja, não é porque eu gastei com determinado custo que para qualquer empresa aquele gasto vai ser crédito com certeza. Eu preciso avaliar o quão essencial, como o Pedro, de forma muito feliz e muito clara, falou, aquele custo é para a empresa. Então, para um pode ser crédito, para um outro pode não ser crédito. Pode não ser. Até a gente, lá na frente, mais um pouquinho à frente, quando a gente tratar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, a gente vai ver que a Receita, às vezes, diverge, né, com as decisões do Supremo. Perfeito. Hoje é o ponto, até é o ponto-chave, essa discordância. Então, se assim, você não falasse disso, eu ia dizer. Então, nem sempre é o que a Receita coloca ali que está correto. Então, assim, as empresas que têm um aporte jurídico, um bom aporte jurídico, querem levar para a esfera judicial, muitas vezes tem ganho de causa, porque, como o Elânio, né, bem colocou, não é a questão da instrução normativa que vai dizer, não tem força de lei ainda, não tem o princípio ali da legalidade, né, em sua mais perfeita forma. Ok? Então, até tem uma indagação do Alisson, acho que acredito que seja Alisson, né, que o STJ, em julgamento do recurso, negou o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições da embalagem, impressa, sacolas de supermercado. Muitas empresas usam como crédito ainda. É importante até deixar claro, porque tem a questão da diferença da embalagem, viu, Alisson? Tem a embalagem que é utilizada ali, acoplada na venda do produto, e tem aquela embalagem que não faz parte do fim, do produto fim. Correto, Elane? Corretíssimo. Essa questão da embalagem é uma questão muito importante, e aí eu quero trazer um outro ponto importantíssimo sobre o insumo também. O que o Pedro falou está perfeito. Existem embalagens que fazem parte do produto final, e aí não tem como você desgarrar do conceito de insumo, e existem embalagens que são de mero transporte, como sacola plástica no supermercado. E aí você entra numa discussão de essencialidade quanto à sacola plástica. E provavelmente não li esse acórdão, não li essa decisão completa, mas pelo que eu entendi do contexto, em relação às partes que eu li, foi nessa lógica. Olha, você tem a sacola plástica que a pessoa física, quando vai lá no supermercado, compra seus produtos
e leva nessa sacola para casa, mas aquilo não é estritamente essencial para a Isso mesmo. atividade de comércio. Claro, você vai me dizer não, então eu vou comprar e vou levar minhas coisas na mão? Então, é uma linha muito tênue, mas a fins de insumo, é mais complexo você conseguir classificar essa embalagem de sacola plástica que você só usa para transportar até em casa. Um outro ponto muito importante em relação, ainda falando sobre o transporte, já que a gente entrou nessa questão da sacola, a Receita Federal, em algumas decisões antes da solução de consulta, antes do parecer normativo, desculpa, número 5 de 2018, emitiu algumas soluções de consulta dando como favorável o crédito do frete em transferência de produtos acabados. No entanto, no parecer normativo número 5 de 2018, ela fala que o frete de transferência de produtos acabados não pode ter como passível de crédito, uma vez que o produto já acabou o seu período de produção, ele já está pronto. Se ele já está pronto, não há o que se falar mais em insumo. E, consequentemente, aquele gasto da transferência, do frete transferência, ele não seria apropriável. Termos do parecer normativo número 5 de 2018. É muito nessa linha de entendimento. Ora, se o produto já está acabado, se o produto não vai mais sofrer nenhuma transformação, como eu vou falar em insumo? Como eu vou falar em apropriação de crédito sobre insumo de um produto acabado que já está pronto? Ao contrário do que prevê quando você faz transferências de insumo, porque aí o produto não está pronto ainda. Então, você faz transferências de insumo, o crédito da transferência é possível porque constitui um custo de insumo. Até o próprio crédito, né, dos combustíveis, né, lubrificantes utilizados nesses processos, né, nessas etapas que eu tenho que realizar ainda na fabricação do meu produto, do serviço, eles também são créditos, pessoal. Então, assim, é importante vocês darem uma lida. A gente está trazendo aqui de uma forma, né, mais dinâmica, mas é importante dar uma lida lá no artigo 172, que ele vai tratar sobre essa matéria, vai colocar tanto os produtos que serão passíveis, né, de ter o crédito ali, e os produtos que não entram, né, que não vão poder, né, sofrer nenhum tipo de aproveitamento, né, desse crédito. Ok? Então, assim, pindando essa questão, né, do essencial, a gente tem que passar ainda nos tópicos, e o tempo é curtinho, né? Se Tempo é pudesse, a gente curto. ficava aqui até às 11 horas da noite. Rapaz, se quisesse amanhecer o dia, tinha assunto. Só antes da gente Então, concluir esse ponto, Pedro, eu queria trazer uma outra situação muito importante que a IN deixou omissa em relação à IN anterior, em relação à IN 404, sobre o crédito dos insumos. Na IN 404, existe a previsão de você incluir, e está lá na IN 404, que o valor do ICMS, destacado na nota de compra dos insumos, faz parte da base do PIS e COFINS para crédito. Na IN 1911, se você olhar a composição da base do crédito, você vai ver que a Receita Federal não trouxe a informação do ICMS como parte da base do crédito. Então, assim, fica um ponto a ser observado. Claro, ela fala de valor de aquisição, e aí valor de aquisição vai ter o ICMS dentro. Mas se você olhar na IN 404, ela fala de valor de aquisição, mas traz a informação de que o ICMS está na base. Na IN 1911, não. Existe uma base boa para você discutir favoravelmente ao contribuinte, porque na 10833 e na 10637 também não traz a informação de que o ICMS faz parte da base. No entanto, na IN 404, que a Receita Federal tinha como a IN da COFINS, no caso, essa informação vinha. Na 1911, ela já não veio. Então, é importante mencionar para o pessoal de casa, né, que essa IN, a 404 e a 237, elas foram revogadas com a IN 1911, viu, pessoal? Elas foram revogadas. Isso. Ok?
Ela foi. Essas duas foram uma daquelas 56 que a gente discutiu no início, né, que tinham sido revogadas com a repercussão da 1911. Beleza? Perfeito. Então, vamos passar para o próximo tópico, né, correndo aqui um Bora. pouquinho. Bora. Sobre a questão, Elane, da necessidade do estorno dos créditos PIS e COFINS nos programas, né, da Lei do Bem e Lei do Benefício Tecnológico, né? Então, assim, o Isso. que você tem a dizer dessa repercussão, né, da operacionalização desse estorno dos créditos? Já que nas leis anteriores, né, não deixava tão claro, né, Isso. essa questão do estorno de crédito. E nessa agora, ela já deixa, né, até o parecer bem mais claro para o contribuinte. Perfeito. Eu confesso que quando eu li esse artigo, salvo engano, o artigo 183 da 1911, eu tomei um susto, porque não existe na Lei do Bem, que é a 11.196 de 2005, e não existe na Lei do Benefício Tecnológico, salvo engano, 10.974 de 2004, não existe essa previsão dentro da legislação. Só contextualizando. A Lei do Bem é um benefício para as empresas a nível de imposto de renda e contribuição social, para as empresas que fazem gastos com P&D, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias. E aí a Receita Federal, através de redução de IR, faz uma espécie de aporte dentro das empresas, com as empresas pagando menos IR, para que as empresas sejam beneficiadas a desenvolver novos produtos. Então, por exemplo, se você gastou 100, daqueles 100, uma parte a Receita Federal vai te deduzir no teu imposto de renda para te beneficiar, para te trazer de volta uma parte desse valor. Até então, os gastos que você tinha no P&D, que eram consideráveis como insumos e aí poderiam ser creditados para PIS e COFINS, não eram mexidos os créditos de PIS e COFINS, não tinha nenhum impacto. Com a IN 1911, fica muito claro que o gasto que for beneficiado com o P&D, o gasto que for beneficiado com a Lei de Benefício Tecnológico, ele precisa ter seu crédito estornado de PIS e COFINS, sob a alegação de que aquele gasto, na verdade, foi pago pela Receita Federal do Brasil via benefício fiscal. Mas, de novo, não existe dentro da lei essa obrigatoriedade. Ela nasceu dentro da 1911. Por isso que eu digo que eu me assustei quando eu li, porque não tinha. Para dizer que não existia nada a respeito disso, o parecer normativo número 5 de 2018, também dos insumos, fala o seguinte: se você tiver um P&D, um gasto de P&D para desenvolvimento de produto, para desenvolvimento de nova tecnologia, se creditar de PIS e COFINS, mas aquele projeto não for adiante, ou seja, não for implementado, você tem a obrigatoriedade de estornar os créditos. Isso é o parecer normativo número 5 de 2018. Mas somente se ele não for colocado em prática, não for implementado pela empresa. Começar e parar ali no meio do caminho por algum motivo, qualquer que seja. Já a IN 1911, não. Ela fala que se você tem benefício P&D, se você deduzir o seu imposto de renda, aqueles valores você vai ter que estornar o crédito do PIS e COFINS que você, porventura, tenha se apropriado sobre eles. Isso. Dá para perceber, né, falando para o pessoal, que a IN 1911, ela não só normatizou, como ela também trouxe novas repercussões. Então, assim, fica bastante claro que é importante ler ela completa. Vejo muita gente falando, ela só compilou várias informações. Mas não, essa informação do estudo de crédito só tinha nesse parecer normativo, que a gente já citou bastante aqui, pessoal, parecer normativo 5 de 2018, né, que trata sobre a essencialidade, que trata sobre o insumo, ok? Então, é super importante ler realmente. É uma IN gigantesca, são 700 artigos, mas é importante que a gente faça todo esse compilado. Os assinantes da Tax Prático, eles vão ter um resumo, né, em algumas partes saindo,
durante o decorrer desse mês com todas essas informações, ok? Então, é extremamente importante que a gente faça a leitura, porque tem matéria nova, pessoal. Tem matéria nova. Não é só um compilado das informações das 56 instruções normativas, né? Então, realmente tem informação para a gente colocar. Beleza? Sempre tem aquelas pinceladas da Receita Federal ali no meio, né? Eu vou fazer uma IN de 766 artigos, eu vou, né, incluir alguma coisinha ali, ver se a galera Coloca um negócio leu ali, tudo, né? né? Então, assim, pessoal, a gente tem aqui, a gente está com 30 minutos, a gente já discutiu sobre a essencialidade, né, sobre a questão dos insumos, a gente discutiu sobre essa questão da lei do bem, e agora a gente vai chegar no nosso top 3, que é o mais polêmico, né? A gente vai fechar em nosso top 3 com o tema mais polêmico, que é o que gera mais repercussão, que é Esse a é bom, hein? exclusão, né? Esse aí é ótimo, né? Que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, hoje, né, já adiantei, tem toda essa questão que o STF deu um parecer e a Receita foi lá e trouxe, né, na 1911, as informações distorcidas do que o STF, né, já tinha decidido, né, da decisão do STF. A Receita foi muito mais baseada na solução de consulta, na solução de consulta 13, né, de 2018, que trouxe essas informações, né, da exclusão. E hoje a gente vai discutir aqui como está hoje, né, toda essa questão, o que eu devo fazer e se já é possível eu aqui, Pedro, pegar aqui as minhas empresas aqui e já fazer toda essa análise, todo esse levantamento do crédito, né? E aí, Elane, na tua opinião, como é que hoje está essa situação? Mas você jogou uma bola boa para mim agora, viu, Pedro? Vamos lá. O ano é 2017, o mês é março. STF decidiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, sob a alegação de que não constitui receita do contribuinte, mas sim mero repasse ao cofre público. Essa foi a base que os nossos queridos desembargadores, ministros do STF utilizaram para decidir nesse sentido. No entanto, de propósito ou não, eles deixaram algumas situações em aberto. Primeira delas, qual o ICMS que tem que ser destacado? Algumas pessoas aí na live vão jogar logo a pedra. Não, eles não deixaram, eles fizeram dentro do voto, eles colocaram que é o ICMS destacado em nota fiscal. Concordo plenamente com vocês, inclusive já existem algumas decisões nesse sentido. No entanto, houve uma brecha, e aí eu quero deixar claro que a decisão do RS 574706, que foi a base de toda essa discussão que a gente tem hoje, ela, para fins jurídicos, não transitou em julgado completamente. Por quê? Porque ainda restava um último recurso à União, que a Procuradoria-Geral o fez, que são os embargos de declaração, que podem ser utilizados quando a promotoria ou qualquer uma das duas partes sentir a ausência de alguma informação na decisão, ou seja, por omissão, ou sentir a necessidade de maiores explicações sobre a decisão do juiz. Como a gente já pode subentender, o embargo não tem como funcionalidade alterar a natureza da decisão. O ICMS não faz parte da base de cálculo, mas ela tem como trazer mais elementos para a decisão. E um deles é qual o ICMS que eu vou tirar, que eu vou excluir da minha base. Na decisão do Supremo, fica claro que é o ICMS destacado na venda. No entanto, a Procuradoria-Geral entrou com um processo, entrou com um embargo, citando que o ICMS é não cumulativo, ou seja, você só paga a diferença entre os débitos e os créditos, e não seria isonômico ou não seria justo, juridicamente falando, que eu pudesse simplesmente pegar o ICMS débito das minhas vendas e excluí-lo da base de PIS e COFINS, porque não é ele que eu efetivamente pago. É uma diferença entre os créditos. E aí
dia 5 de dezembro, e aí a pauta está para 5 de dezembro, mas não se sabe ao Isso. certo se vai ser votado de fato em 5 de dezembro, está programada a votação final desses embargos. Em paralelo, a Receita Federal emitiu a solução de consulta número 13, na qual ela decidiu se adiantar ao Supremo Tribunal Federal. Olha, se o Supremo Tribunal Federal está com embargo e não decide, eu, órgão fiscalizador, que vou começar a receber os processos, porque as empresas começaram a entrar com os processos de pedido dos valores, vou me manifestar e vou dizer que tem que ser o ICMS recolhido, na solução de consulta número 13. E agora, na IN 1911, ela traz novamente, de forma muito explícita, que o ICMS a ser excluído da base do PIS/COFINS, e aí um ponto importante que foi um questionamento do Pedro, para as empresas que têm o processo, Isso. é o ICMS a recolher. É um ponto muito importante porque as pessoas às vezes dizem, mas já saiu a decisão, então eu posso pegar aqui os últimos 5 anos, levantar o meu ICMS, excluir da base do PIS e COFINS, entrar com o processo. Calma. As empresas que estão com essa possibilidade são as empresas que têm o seu processo judicial em andamento. Muitas delas, já com base na decisão do RE, conseguiram o seu trânsito em julgado e já estão, inclusive, entrando com o pedido na Receita Federal dos valores. Mas só pode se aproveitar desse benefício as empresas, até agora, que têm o seu próprio processo. Depois que o Supremo Tribunal se definir, houver o trânsito em julgado, e aí, consequentemente, a Receita Federal vai precisar, dependendo do que vier da votação dos embargos, né? A Receita Federal vai precisar mudar ou não o seu entendimento, e aí vai acabar abrindo para todos os contribuintes, né? Mas para quem ainda não tem seu processo ali, calma, porque até agora é só para quem tem o processo. A Isso. própria IN fala muito claro que é só para quem tem o processo em aberto, tá? Isso. Na verdade, a gente, né, teve algumas indagações durante a semana, quando a gente soltou já os anúncios da live, né, de como, né, fazer já a recuperação desses créditos. Né? Hoje, né, tem se visto muito na mídia, recupera os créditos, vem aqui recuperar crédito. E assim, é só para quem tem trânsito ali, que está em trânsito julgado, pessoal. Então, é muito importante que fique claro que é só para quem está sobre processo. Então, hoje, eu, Pedro, que não tenho nenhum processo sobre o assunto, sobre a matéria, eu não consigo ainda fazer todo esse levantamento junto à Receita Federal. Vocês viram, ainda está uma decisão ainda que está gerando um atrito para o STF e a própria Receita. Os advogados, tributaristas, contadores, todos, né, estão aguardando esse parecer favorável à Receita Federal, visto que é mais econômico para o contribuinte. Da forma que a Receita colocou, apesar de parecer mais justa, mas para o contribuinte, para o bolso do contribuinte, não é É uma tão bom diferença a grande, viu? decisão do STF. Então, assim, todo mundo cruzando os dedos, aguardando essa decisão, do STF, ok? Então, hoje se encontra no estado de modulação, correto, Elaine? Isso, isso. E aí, esperando, né, e só para deixar claro que isso aí acontece quando, como a Elaine colocou, quando ela, se tem alguma dúvida ainda referente à Constituição, referente à matéria, então ela fica ali como se estivesse sendo analisada. Ok? Então, 5 de dezembro é a data, nós não podemos dar certeza, não sabemos se vai realmente acontecer, mas 5 de dezembro é que deverá haver a votação, né, para saber se será favorável ou não, e se a IN 1911 recém-criada já vai sofrer algum tipo de impacto. Sim. Né, porque ela já veio toda montada, já veio todo com os artigos fazendo alusão à utilização da ferramenta da FD, correto? Para poder fazer todo esse recolhimento e levantamento do crédito. Perfeito. Hoje, Elânio, hoje, as empresas que você está atuando,
Alguma Uhum. delas tinha trânsito em julgado já? Olha, esse ponto é muito importante. Acho que foi até uma pergunta de algum dos nossos queridos ouvintes aí, né, espectadores aí, em relação à forma que as empresas estão fazendo para contabilizar esse número, tá? É, o IBRACON, que é o órgão, um dos órgãos responsáveis pela gestão contábil a nível nacional, recentemente na verdade não, mas no início do ano, emitiu um regimento interno, uma decisão que aí se aplicou a todas as auditorias externas, no seguinte sentido: as empresas que têm o trânsito em julgado não só podem, mas na verdade devem contabilizar o seu número, reconhecer o seu ativo, sobretudo sobre a possibilidade das empresas que não contabilizarem esse número, que não reconhecerem esse número, ficarem com uma ressalva no seu parecer de auditoria por ausência de contabilização de ativo, que é um crédito, é um ativo, né? Então, as empresas que têm trânsito em julgado dessas ações, e eu já passei com algumas aí durante essa parte de consultoria e auditoria também, elas estão já correndo atrás, algumas já estão até com o pedido na Receita Federal, porque eu não sei se é muito claro para a galera que está assistindo a gente, mas o processo para fazer o pedido desses créditos, ele é um pouco diferente. Ele passa por um trâmite administrativo que não é só elaborar uma PERDECOMP. Você precisa entrar com um pedido, uma vez que você tem o trânsito julgado, você precisa entrar com um pedido que a gente chama de pedido de habilitação do crédito na Receita Federal, que aí é o momento em que a Receita Federal vai deferir ou não deferir o seu crédito. E daí em diante é que você vai ter uma perda-conta atrelada a ele. Então é um pouco diferente do levantamento de crédito convencional, que você simplesmente retifica as obrigações e faz a perda-conta. É um pouco diferente. Então, as empresas que têm trânsito em julgado, elas já iniciaram os seus pedidos. E aí é uma das motivações da Receita Federal ter se apressado tanto para não esperar o Supremo e já se pronunciar qual seria o verdadeiro ICMS a ser excluído, né? Até porque a vontade da Receita realmente é minimizar o impacto financeiro sofrido. Porque imagine aí todas essas decisões já saindo, né, para os cofres públicos, né, realmente é um valor muito alto, é um valor considerável. Sim. Então, realmente, a intenção da Receita foi de se adiantar, perante, já havendo a decisão ali do STF, não, vou me adiantar aqui, para que pelo menos durante esse período, né, a apuração seja feita através dessa forma. Mas aí, 5 de dezembro, a gente vai ter realmente, né, a decisão ou não, a gente não sabe, mas a decisão é para sair até lá, ok? Uhum. E assim, né, a gente já bateu nosso tempo, Batemos nossos a meta, 45 Você vai minutos. fazer igual a Dilma, vamos deixar a meta aberta, quando chegar a gente dobra a meta. É, aquela situação, né? A gente só disponibiliza essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Ah, bacana. Quem quiser acompanhar mais um pouquinho desses impactos, né, da Instrução Normativa 1911 comigo e com o Elânio, vai lá no direct da Tax Prático, vai lá no nosso Instagram, tá bom? Solicita que a gente já prepara, tá bom? Só com esse cara aí, a agenda dele é cheia, então vamos lá logo, para a gente poder logo marcar para poder dar esse conteúdo para vocês. Seria o maior prazer. Hoje a gente trouxe, né, o top 3 dos assuntos que a gente considera assim, mais relevantes. No entanto, tem muita coisa para discutir. Né? São 700 artigos, pessoal. Então, tem muita coisa boa ali para a gente abordar, tá bom? Então, a gente fica aí no aguardo de vocês, no retorno de vocês. Agradeço já demais o Elânio, a disponibilidade dele. Dá aí seus agradecimentos, cara. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade. E aí, Pedro, eu que agradeço pelo convite. Você falou aí que a minha agenda é apertada, não tanto assim quanto a sua, mas eu agradeço e eu fico à disposição. Com a galera aí fazendo o pedido, eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir sobre essa IN ainda, coisas que a gente não conseguiu trazer no top 3, enfim, mas bastante coisa bacana para a gente discutir. Então, pessoal,
vocês puderem, e aí, enfim, o tema interessar mais ainda, a gente fica aí com os canais abertos. E quero agradecer a Tex Prático, quero agradecer ao Pedro pelo convite e estou à disposição. Precisando, a gente está por aí. Beleza, O pessoal que já beleza. assistiu aula, o pessoal que já assistiu aula comigo já começou a falar da minha água aí, rapaz. Aí, ó. Eu passo a aula Beleza, show bebendo de água, bola. né? Então, a gente vai deixar aqui, pessoal. Então, aproveitando, como o Alan já colocou. Então, vocês vão lá, solicitam uma nova live e já deixa de quebra assim, o que, que vocês querem, né? Que a gente aborde, a gente faz o top 3, né? Sim, Mais bacana. homogêneo, mais heterogêneo, com a decisão de vocês, ok? Então, agradeço demais todo mundo, tá bom? A live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar, se não conseguir disponibilizar amanhã já, a gente disponibiliza até sexta-feira, ok? Também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado, Elane, boa noite, pessoal, e até mais. Boa noite, pessoal. Abraço, tudo de bom, viu? Valeu, Pedro. Até logo. Valeu, cara, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.